Uma boa noite para todas e para todos. É uma alegria enorme a gente poder estar aqui conversando com vocês e procurando cada vez mais compreender um pouco sobre o que a doutrina dos Espíritos traz para nós como uma fonte de orientação, na medida em que ela fortalece os nossos ânimos, a nossa fé e a nossa esperança, para que desse modo a gente possa dar conta do nosso processo reencarnatório. Então é muito importante quando a gente pega, por exemplo, uma lição grandiosa, igual essas lições do Espírito Emmanuel. Eu falo muito que é uma dupla que deu muito certo, que é o Chico e o Emmanuel, uma dupla que realmente trouxe para nós orientações fundamentais para a gente nos conduzir na nossa existência. E quando eu fui ler essa lição, a lição número 2 do livro Vinha de Luz, eu me lembrei muito de 4 perguntas extremamente fundamentais para a nossa compreensão, que está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de um grande filósofo da época de 1840 para cá, conterrâneo de Kardec, Leon Denis. Leon Denis ele nos orienta que toda pessoa que faz parte da humanidade tenha claro as respostas para 4 perguntas que envolvem a nossa existência. A primeira delas, de onde nós viemos, quem somos, para onde nós vamos e por que sofremos. Vejam bem, se nessa vida a gente tiver claro para nós essas respostas, que na verdade elas também se renovam, na medida em que nós vamos vivendo padrões de vidas mais amadurecidos, vamos compreendendo o que nós estamos fazendo na Terra, essas 4 perguntas e as suas respostas, elas também vão se modificando cada vez mais. E vai fazendo com que a gente viva de uma forma consciente. Porque eu penso que é muito triste a gente passar uma vida inteira sem entender a missão que a gente veio desempenhar na Terra. É muito vazio se nós não buscarmos respostas que vêm falar sobre essa perspectiva que envolve o algo mais na nossa vida. Vocês concordam comigo? E essas 4 perguntas de Leon Denis, elas, quando nós começamos a refletir sobre elas, isso vai trazendo mais segurança para cada um de nós. Isso vai trazendo mais firmeza, porque elas expressam o verdadeiro sentido das nossas encarnações. O verdadeiro sentido por que nós fomos criados e por que nós estamos convivendo num mundo cheio de adversidades. Por que nós estamos convivendo num mundo onde, de vez em quando, nós somos visitados pela dor, pelo sofrimento, pelo adoecimento do ser, que não está distante de nós, porque todos nós que estamos vinculados à Terra, sejamos encarnados ou também desencarnados, nós estamos suscetíveis à dor. Nós também estamos suscetíveis ao sofrimento, à enfermidade. Isso é inerente de quem caminha na Terra. Por ser um planeta ainda de expiações e provas, porque agora que nós saímos dos mundos primitivos, não é assim? E agora estamos na Terra, mas nós estamos ainda com a necessidade de enfrentarmos esses mecanismos que, na verdade, não nos fazem evoluir. A dor não faz a evolução, o sofrimento não causa a evolução, eles despertam a criatura. Eles nos despertam, porque nós podemos passar uma vida inteira reclamando da dor sem crescer a partir dela. Nós podemos passar uma vida inteira reclamando do sofrimento e não melhorarmos a partir dele. Porque o mais importante de tudo é quando o sofrimento nos enfrenta, é como que nós vamos gestá-lo, como nós vamos administrá-los. E esse processo começa justamente pela reflexão que nós fazemos. Quando você fica doente, eu falo muito com as pessoas que a gente encontra na nossa frente, pergunte para a doença o que ela quer te ensinar. Pergunte para a enfermidade por que a gente vai para um hospital, a gente fica vários dias hospitalizado. Não pergunte só para o corpo, pergunte também para a alma. Pergunte para si mesmo por que aquela doença está nos visitando. Porque por mais que o corpo adoeça, a alma precisa de uma resposta. A vida nos traz essas circunstâncias para que a gente busque respostas dentro das nossas condutas,
dentro das nossas emoções, naquele momento, naquele canto, naquele ponto onde nós conversamos sozinhos conosco mesmos. É lá que nós descobrimos a causa dos nossos processos de adoecimento. Então vamos lá, a primeira pergunta, de onde nós viemos? Quando a gente começa a entender essa reflexão muito oportuna na vida de cada um de nós, que envolve também os desencarnados, porque assim como nós encarnados estamos buscando essas respostas, existe uma legião de desencarnados também que estão tentando encontrar. E que ela resume o sentido da vida. E que eles também precisam dessas respostas. Se não estão do lado de cá do encarnado, eles estão do outro lado do desencarnado também. E necessita de respostas para que tenha uma existência, um existir no mundo de uma forma mais consciente, de uma forma mais precisa, porque essas perguntas elas precisam ser respondidas na consciência de cada um de nós. E é tão maravilhoso quando a doutrina espírita vem nos mostrar que nós não somos deste mundo, mas nós estamos nesse mundo e não é a passeio. Nós estamos nesse mundo novamente reencarnados para vivenciarmos um processo de aprendizados para a nossa educação enquanto almas, mas chegará um dia em que as cortinas se fecham e nós retornaremos para a nossa grande e verdadeira pátria. Aonde então nós vivenciamos a nossa vida maior, porque a vida da alma, a vida do corpo aqui na Terra é temporária, a verdadeira vida maior é a vida da alma, é onde nós continuamos. Está vendo a alegria que traz essa resposta da primeira pergunta? Porque nós descobrimos que a vida, a morte física, aliás, ela não existe. Por mais que a saudade nos ronde, o carinho e o amor que nós temos por aqueles que nós amamos, que a gente não se esquece jamais, a vida continua. E eles nos aguardam, porque a saudade é a certeza do reencontro. A saudade que muitas vezes nos angustia o coração, ela precisa de existir, e não o desejo de posse. A saudade é a certeza de que um dia nós nos reencontraremos e daremos abraços como nós dávamos antes. E agradeceremos a Deus por termos amadurecido através dos mecanismos das perdas, que também fazem parte dessa vida da matéria. Aqui na Terra a gente perde e a gente ganha, mas o mais importante é o aprendizado que você extrai dessas situações que variam. Um dia nós vamos ter que trabalhar a alegria da vitória, mas nós vamos ter que trabalhar também a resignação da derrota. Porque são momentos temporários em que nós, enquanto almas, estamos adquirindo aprendizados nas oficinas da vida, como diz Emmanuel. Então a gente entende que nós estamos nesse mundo vivendo esses estágios. E tudo que nós vivemos aqui é temporário, mas o que fica é a nossa essência. O que fica é o que a gente aprendeu. O que fica são as virtudes que nós conseguimos trabalhar no tempo que nos é dado como concessão divina. Então, aonde nós estamos é na Terra. Esse planeta que, de uma forma solidária, nos acolhe e, às vezes, a gente esquece até de agradecer a existência, né? O dia que nos brindou hoje, as horas que nós tivemos, as oportunidades que nós também podemos ter todos os dias, que começa dentro da nossa casa. Então, de onde viemos? De uma casa verdadeira, que ela é de ordem espiritual, porque nós somos seres espirituais. Aí a gente entende que nós estamos no mundo para vivermos esses estágios, mas somos espíritos imortais, que fomos criados com a graça divina, o amor e a vontade do Pai. O fato até de estarmos na Terra é o amor do Pai que se expressa através do processo da reencarnação. Você está aqui porque o Pai te ama. Eu estou aqui porque o Pai nos ama. Nós precisamos, em determinado momento, da dor, porque é o amor que o Pai colocou para que a gente possa aprender. E nós entendemos muito bem que se às vezes a gente não aprende pelo esse amor que nós somos criados, nós vamos aprender então por alguns mecanismos, não é? Que vão fazer com que nós despertemos na estrada evolutiva. A segunda questão, quem somos nós? É muito importante, né? A gente saber quem nós somos. Termos esse tempo para entrar dentro de nós mesmos, analisar quem nós somos, que ponto da evolução nós nos encontramos, o que nós precisamos aprender a nos desvincular, a nos libertar, para a gente ser um pouquinho mais feliz. Se a gente não tem o autoconhecimento, se a gente não conhece nem em parte a nossa identidade, como é que a gente vai trabalhar as nossas dificuldades?
Como é que a gente vai aprimorar as nossas virtudes? Então, nós precisamos ter um mapeamento de quem nós somos, para que a gente trabalhe, então, e aproveite o processo dessa reencarnação. Aliás, nós conseguimos identificar as missões que nós viemos cumprir na Terra a partir do momento que a gente começa a se conhecer mais. Porque se eu não me conheço, eu não vou descobrir o que eu vim fazer nesse planeta. Se eu não me conheço, se eu não sei das minhas sensibilidades, das minhas fragilidades, dos meus limites e das minhas capacidades, como é que eu vou desenvolver as minhas missões? A terceira pergunta, não é? Para onde nós vamos? Todos nós ficamos preocupados com o céu, todo mundo quer ir para o céu. Mas o céu pode ser aqui também, não pode? Assim como o inferno também pode ser na terra. Vai depender do dia a dia, o que a gente faz de acordo com a nossa consciência. Mas a gente espera que a gente retorne bem. A gente espera que nós retornemos para a nossa casa melhores do que quando aqui chegamos. Porque senão a contabilidade da vida está errada, ou a gente está estacionado. Então a gente espera voltar mais aprimorado, voltar para a nossa grande casa, que nos aguarda, junto com todos os nossos familiares, da nossa família efetiva, e que estão nos aguardando e esperam que as nossas vitórias sejam maiores do que as nossas dificuldades. Então um dia nós retornaremos para a nossa grande casa. Vamos começar a construir isso agora, com a paz na consciência, o dever retamente cumprido, a lei de amor, a capacidade de nos esforçar para amar mais as pessoas, para tolerar mais, para compreender mais, para aceitar mais as diferenças. Aí nós vamos voltar para a nossa grande casa com o coração cheio de coisas boas. E porque sofremos, que é a quarta pergunta, né? Em muitas situações a gente sofre porque talvez não tenhamos entendido a grandeza do processo de estar na Terra. E é justamente essa indagação que o Espírito Emmanuel faz na grandiosa lição deste livro. Ver como vives. E que na realidade é uma alertiva. Para a gente pensar como que a gente está levando essa nossa vida. Será que nós estamos vivendo a vida muito mais na perspectiva do homem ou da alma? Principalmente quando nós começamos a pensar sobre essa realidade. Esse chamamento que o Emmanuel fala aqui na 12ª linha dessa lição, aqui foi chamado. Será que nós temos essa capacidade, essa serenidade de observar que todos nós estamos aqui porque atendemos a um chamado? A um chamado direto ou indireto, consciente ou inconsciente? Eu falo isso porque a maioria de nós espíritas, nós viemos na casa espírita por causa da dificuldade. Raro é aquele que veio pelo amor. Se veio pelo amor, felicidade. Mas se veio pela dor, que bom que a gente também vai se encontrar na felicidade da compreensão, do entendimento, do conhecimento. Mas eu falo que a maioria de nós, e eu me incluo nisso, vim por dificuldade. Vim por causa da dor, por causa das ansiedades, das aflições da vida, e viver desse jeito não é bom. A gente vai buscar algo mais numa religião para que a gente possa ter esse alívio na alma, não é assim? E não é só o espiritismo, gente. As outras religiões também acolhem. O catolicismo faz isso bem feito, a Umbanda faz isso bem feito, os evangélicos fazem isso bem feito, quando a intenção do coração é boa. Porque essas religiões, como diz Emmanuel nessa lição, elas proporcionam a cada um de nós a nossa ligação com esse Pai maior. Esse Criador que nos ama, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta na Terra. Vocês já pensaram? Tem um Pai que nos ama e que nos acolhe de uma forma incondicional, independente do que você tenha feito. Isso traz uma força muito grande para nós que estamos na Terra, né? Achando que o momento está muito sensível, está difícil demais. Acima de tudo isso, gente, existe um amor universal de uma criatura, de um ser que te ama e te criou. Por mais que às vezes nós não sejamos reconhecidos pelas pessoas que estão no nosso lado, a paternidade divina nos reconhece, tanto pelas nossas potencialidades, como pelas nossas dificuldades também, pelas nossas imperfeições. E isso é muito grande quando a gente conhece isso na doutrina espírita, não é? E está lá abrindo a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus.
Inteligência primeira, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, inclusive a causa de nós estarmos aqui vivos na Terra nesse exato momento. Então a gente começa a pensar em torno dessa busca da transcendência, porque tudo que nós estamos discutindo aqui não é diretamente de ordem material, é de ordem espiritual. Porque nós descobrimos esse outro lado coadjuvante que nos completa, que é a vida espiritual. E não tem como a gente caminhar na Terra sem buscar dar essa atenção a esse lado que nós somos da espiritualidade, da religiosidade. O Emmanuel fala isso na 4ª linha dessa lição. E todos nós estamos sendo chamados para prestarmos atenção também a esse lado. A gente deve viver bem a vida material? Sim, porque nós estamos na matéria, precisamos usufruir de tudo aquilo que a matéria nos oferece, mas não nos esqueçamos que nós somos seres espirituais. Paulo de Tarso faz uma frase desse tamanhozinho, que eu não esqueço ela mais nunca: não extingais o espírito. O que é extinguir os espíritos? Não se desvincule do entendimento de que todos nós somos espíritos que caminhamos na terra, e não um homem que caminha na terra. Nós não somos simples seres humanos, mas a nossa essência, nós somos todos almas. E temos que prestar atenção para aproveitarmos as inúmeras oportunidades que a vida nos coloca sabiamente. Uma outra coisa que o Espiritismo nos traz com muita propriedade é que todo mundo está no lugar exato para desenvolver o seu processo evolutivo. Porque nós somos plantados no lugar das nossas necessidades e não das nossas facilidades, não é? Vocês já pensaram sobre isso? Divaldo Pereira Franco tem um livro psicografado pela Joana que fala, é essencial, aonde estão os nossos desafios, estão as soluções das nossas vidas. E não é diferente, não tem outra contabilidade melhor do que essa. Aonde estão os desafios, aqueles que fazem com que a gente tenha medo e insegurança, ali estão as soluções da nossa vida. A propósito, esse livro chama Vida, Desafios e Soluções. Não é à toa que ela conjuga 3 palavras para mostrar para nós o quanto nós precisamos aprender a nos fortalecer e resolver as dificuldades que nós trazemos, que elas são nossas, não são de mais ninguém. Então, todo desafio que vier até você, automaticamente, parece que a gente atrai desafio, não é assim? Eles são para você, para mais ninguém. E são neles, na forma como nós nos posicionamos diante deles, é que estão as soluções das nossas reencarnações. Às vezes a gente fica até, será que é isso mesmo? A vida não erra, né? A vida é um processo extremamente inteligente e que nos coloca no lugar onde nós podemos dar frutos ou não. Fica a escolha de cada um. O livre-arbítrio é o nosso caminho para a liberdade. Mas aqui, Emmanuel nos chama a atenção. Vê como vives, principalmente tendo conhecimento de todas essas pequenas coisas que nós estamos detalhando aqui, que não é meu, é do Espírito Emmanuel. Somos seres espirituais, pedimos para reencarnar, estamos naquilo que faz parte das nossas escolhas, porque os nossos planejamentos foram construídos conosco mesmos e com os nossos espíritos avaliadores da vida, e aí a gente reencarna na Terra, e o que fazemos? O que viemos buscar? Como vives? Como diz o Espírito Emmanuel, vê como vives, sendo conhecedor dessa realidade, sendo conhecedor de que tu és uma alma que veio na Terra para viver os seus estágios da vida e que te colocam numa condição de melhoria ou de estacionamento diante da perspectiva e da evolução espiritual. É muito importante que a gente saiba tudo isso. E Emmanuel, nessas linhas que seguem, ele traz uma reflexão fantástica, porque ele mostra que tudo na Terra caminha para a evolução. Nada está parado. E isso quer dizer para nós que mais dia, menos dia, todos que compõem a humanidade sob a tutela de Jesus precisarão estar tendo contato com essa realidade que nós estamos estudando aqui. Porque a evolução, ela não é escolha, a evolução é lei de Deus. Então, toda a humanidade terrena, seja ela encarnada ou desencarnada, um dia vai precisar de ter contato a esses conhecimentos de ordem espiritual que nós estamos começando a refletir nesse exato momento e que não tem fim. Porque o conhecimento, ele é infinito. Cada vez mais nós vamos ver conhecimentos cada vez mais complexos e transcendentais de ordem espiritual.
E sabe para quê? Para que a gente alcance a felicidade verdadeira. Porque nós perdemos muito tempo procurando felicidade aonde não existe. Então nós vamos precisar de reconhecer quando Jesus fala que a felicidade não é deste mundo, mas nesse mundo nós conhecemos o discernimento capaz de nos fazer a conhecer aquilo que realmente nos completa, aquilo que realmente nos torna mais feliz, e não aquilo que a gente busca achando que vai ser feliz, mas que nos causa o vazio da frustração. O Emmanuel fala muito sabiamente que toda a humanidade, todas as instituições, elas caminham para esse ponto conclusivo da verdade, esse ponto conclusivo da evolução, porque a evolução ela é dada tanto para os seres orgânicos que existem no planeta, como seres inorgânicos, assim como seres inteligentes que também caminham na Terra, que somos todos nós estamos aqui para evoluir. E essa é apenas uma página dos nossos capítulos existenciais, porque nós já estivemos na Terra em vários pontos de vários continentes diferentes, extraindo aprendizados em outras culturas, em outros idiomas, com corpos diferentes, com linhagens diferentes, valores diferentes, formas de pensar diferentes. Esses são os estágios que nós temos como concessão divina. Olha o quanto a reencarnação é bela. A ciência vai ter que pensar muito bem sobre esse grande pilar, né? Que na realidade explica a nossa existência. É fundamental que isso seja uma verdade não para alguns, mas para todos. Porque a reencarnação é algo inquestionável. E nós, nesse exato momento, estamos, então, mergulhados no corpo físico para aprendermos a valorizar a vida, a refletir sobre a vida, a entender como nós estamos levando esse momento sagrado, esse momento bendito em que nós estamos dentro de uma família, com as companhias que precisamos, envolvidos pelas leis divinas, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei do amor, todas essas leis divinas que mostram que jamais nós estamos sozinhos. A todo momento, toda a estrutura que nós temos na vida, ela foi exatamente construída para que nós possamos dar certo. Só o fato da gente ter nascido, só o fato da gente estar acordando todos os dias, isso significa que a nossa reencarnação até o presente momento, ela tem dado certo. Agora, ela pode dar mais certo ainda se nós tivermos a clareza de refletirmos como nós estamos vivendo. O Emmanuel fala, numa das lições do Pão Nosso, que é dado para todos nós 3 importantes dispositivos sábios. É o tempo, o espaço e as oportunidades. Todos aqueles que estão reencarnados estão desfrutando dessas 3 grandes ferramentas da providência divina. A primeira, o nosso tempo. Vamos pensar bem, o que nós estamos fazendo do tempo que nos foi concedido? Porque na nossa programação nós temos aproximadamente um tempo, não tem? Tem uns que vão viver 120, tem uns que vão viver 80, outros 60, há uns apenas alguns minutos no hospital. Tudo segundo a inteligência suprema. Tudo de acordo com as nossas necessidades e a inteligência perfeita de Deus. São os verdadeiros estágios da vida. Mas o que nós precisamos entender é o que nós estamos fazendo do tempo que nos está sendo dado, concedido, para a nossa evolução. Não apenas material, espiritual. Evoluir materialmente nos torna mais intelectualmente, mas evoluir espiritualmente nos devolve a sabedoria que nós precisamos. E sabedoria é diferente de inteligência. O outro ponto, o espaço. O que nós estamos fazendo dos espaços gravitacionais que nós ocupamos? Começando do nosso corpo, que é um espaço, né, que tem gravidade, que tem peso. O que nós estamos fazendo desse instrumento divino que nos foi dado? Para que a gente possa cumprir com as nossas missões na Terra. E o terceiro, oportunidades. Não nos queixemos que nós não recebemos oportunidades, porque todos nós temos, todos os dias, as oportunidades grandiosas de crescermos. E às vezes não precisamos de buscar essas oportunidades fora de casa, porque ela está do lado da porta para dentro. Não precisa de ir no mundo externo para entender que as oportunidades estão todas lá fora, porque elas estão muito mais próximas do que nós pensamos. E se a gente tem oportunidades lá fora, essa oportunidade de estar em família é o começo de tudo.
É o momento que a gente começa a nos burilar para depois começar a acolher um mundo bem maior do que é o mundo familiar. Mas antes nós precisamos de resolver as nossas contendas mais próximas, a partir das oportunidades de resgates, de reajustes, de aprimoramento que todos nós temos, mesmo com as dificuldades, mesmo com as ausências de reconhecimento, as intrigas. Esse é o solo que nós estamos vivenciando nesse momento da Terra, para que a gente possa nos melhorar espiritualmente. É isso que o Emmanuel fala quando ele vem nos perguntar: vê como vives? E que cada um de nós possamos, então, refletir bem sobre o dia a dia na Terra, quais os tipos de virtudes nós estamos buscando priorizar na nossa existência. Não é assim? O que a gente está fazendo para a gente crescer espiritualmente? O Evangelho nos acolhe. Quando a gente lê uma página de Emmanuel, isso aqui conforta muito o coração da gente. Traz respostas que a gente não encontrava em lugar algum. Aí, de repente, vem uma mensagem dessa de um espírito tão amigo igual ao Emmanuel, e parece que ele nos conforta, ele nos acolhe, porque ele entendeu o chamamento que o Cristo fez para ele. E ele espera que nós também entendamos e compreendamos exatamente o que a vida espera de cada um de nós. Vamos refletir bastante, abrir os nossos corações, não apenas no intelecto, mas aonde a emoção fala mais alto, as necessidades da alma. A gente se encontra muito bem no campo da emoção, no campo do coração, porque é lá que existem as nossas dores e os nossos sofrimentos, tentando nos auxiliar no caminho da compreensão desse processo maior e maravilhoso que nós chamamos de vida. Cuida bem da sua vida, cuida bem de você, buscando vivenciar todos os dias a lei maior e única. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vê como vives. Muita paz e muito amor no coração de cada um de vocês. Deus lhes pague. Fiquem em paz. Muito obrigado.